Encerramos essa semana com a pior semana para o investidor brasileiro em uns bons anos, porque simplesmente agora está tudo com tributação, tá tudo com imposto. E meus amigos, essa é a mensagem clara do governo de que ele não quer que você invista no país. Não existe outra explicação. O governo fala que não está conseguindo bater as contas públicas, que essas novas tributações são feitas para os moradores de cobertura, como se uma pessoa de classe média ou até mais baixa não pudesse investir nesse país, e que inclusive ela deveria, considerando as notícias do INSS, não é mesmo? Mas segundo o pobrezinho do governo, a situação está muito complicada e eles realmente precisam fazer esses impostos. Então agora vamos dar uma olhada no que foi feito ao longo dessa semana e ver as consequências gravíssimas que podem sair dessas ações do governo. Eu vou fazer um panorama geral primeiro e depois nós vamos entrar mais a fundo em algumas questões que estão rolando. A primeira que nós tivemos foi a maior taxação que está tendo em cima das bets e acabaram com a isenção da LCA e a LCI. A das bets, eu não vou nem entrar nesse mérito porque bet eu acho que é uma coisa que prejudica muito também o brasileiro, mas a maior questão aqui é justamente a perda da isenção da LCA e da LCI. Isso aqui é um grande desestímulo ao próprio setor, cara, no Brasil. Você prejudicar justamente agronegócio, que é uma das coisas mais fortes que nós temos no país, cara, e depois ainda a letra de crédito imobiliário, para você simplesmente dificultar até mesmo programas sociais como Minha Casa Minha Vida, cara. O que está acontecendo aqui? Mas vamos entrar mais a fundo depois, vamos lá. E a outra que fizeram também foi que agora nós vamos ter uma alíquota fixa de 17,5% sobre investimentos, ao invés da que era agora, que era a regressiva, que você tinha desde 22,5% até 15%, e você ia fazendo essa regressão quanto mais você segurasse o título. Não, agora vai ser uma alíquota fixa de 17,5%. Parece que é algo benéfico, mas você vai entender mais a fundo que isso também é muito prejudicial para algumas classes de investimentos e de investidores. Não satisfeitos ainda, eles foram atrás dos nossos queridos dividendos vindos das queridinhas FIIs e também das FIAGROS, mas eu pelo menos invisto mais com FIIs, então acabou pegando mais em mim. Porque geralmente FIIs é muito queridinho por uma galera, por ter aquele pingadinho caindo ali mensalmente, e agora o seu pingadinho também vai ser tributado. Mas o governo, ele é insaciável e não satisfeito. Eles foram atrás num dos piores grupos possíveis, que são simplesmente os criptomaníacos, a galera fã de cripto, porque agora vai ter uma alíquota de 17,5% fixa também, não é mais regressiva, e acabou com a isenção de até 35 mil de valorização, rendimentos mensais. Então você não pagava desde que não excedesse 35 mil por mês. E agora simplesmente eles querem taxar todas as operações em cripto e ainda taxar a autocustódia. Essa aqui é a parte mais engraçada de todo o vídeo, mas vamos entrar mais a fundo depois. Então vamos explicar agora um pouquinho o que é cada negócio. Para quem não sabe, a LCI e a LCA, elas são títulos de renda fixa que nós fazemos uma certa incentivo através dos bancos para determinados setores. A LCI para o setor imobiliário e a LCA para o agronegócio. É um tipo de investimento que era visto com bons olhos e atraía uma certa quantidade de investidores justamente porque você tinha uma isenção. Então, o brasileiro não quer pagar mais imposto do que ele já paga. Ele já tem uma carga tributária extremamente alta. Ele pode investir em um título que ele não precise pagar imposto, isso vai atrair ele. Só que agora você simplesmente vai ter uma alíquota de 5% de impostos sobre os investimentos que antigamente eram completamente isentos. E não só a LCI e a LCA, como CRIs, CRAs, debêntures, entre outros tipos de investimentos que antes tinham uma isenção para você ter um estímulo do investidor brasileiro de
investir nesses setores, ajudar esses setores, simplesmente não. Agora você vai ter uma alíquota de 5% para você ter uma maior arrecadação, e olha que vai arrecadar muito dinheiro mesmo, porque taxar investimentos é uma das coisas que mais gera dinheiro e também mais faz um desestímulo à economia no próprio país, porque você simplesmente está tirando dinheiro que poderia ser reinvestido, você está tirando a vontade do investidor de investir no país, você gera uma desaceleração também por parte da economia, mas não, o governo não está nem aí, ele quer simplesmente mais e mais para a carteirinha dele. E aí, com isso, o fim da isenção da LCI e da LCA tem um impacto estimado em 18 bilhões. São simplesmente as consequências do governo que simplesmente quer aumentar a carga tributária e não pensa nas consequências que pode ter. E você vai ver, taxar a LCI e a LCA aumenta tributos e afeta agro e moradia. Não vai ter consequência, galera. Não é essa não de aumenta o preço e não acontece nada. A galera vai pagar quieta e é isso. Pô, a pessoa trabalha pra caraca para depois querer pagar mais imposto? Não, ela vai buscar outras formas de não pagar imposto. Taxação encarece crédito e pode afetar preços de alimentos e da construção civil. Entidades do agronegócio e do setor imobiliário se manifestam contra a medida. Ou seja, você simplesmente vai ter a perda da isenção sobre vários empreendimentos, a LCIs, a LCAs, LIG, CRIs, CRAS. Não satisfeito com isso, eles foram atrás, cara. Aqui vai dar muita briga, hein? Olha, a galera gosta muito dos nossos dividendozinhos mensais, dos FIIs, dos FIAGROS, que eram isentos. Era um dinheirinho ali, poxa, que você conseguia ter um retorno muito bom sobre os investimentos. Alguns FIIs estavam pagando muito bem, até inclusive nos meses recentes, e ainda estavam com valores muito abaixo do que eles realmente valem, e o que era muito bom, dado como está a situação econômica do Brasil. Mas quem tem capital, quem tinha dinheiro e pôde investir em FIIs, ia ter, né, ao longo dos anos, uma ótima valorização e ainda ótimos rendimentos, mas agora você simplesmente vai pagar 5% sobre os rendimentos dos seus FIIs. Se você tiver maior participação, outras regras a mais, vai ser uma alíquota de 17,5%. Venda de cotas, você vai pagar 17,5% agora em cima dos lucros, que antigamente era 20%, mas geralmente a galera não gosta tanto assim de vender FIIs. Geralmente quem compra FIIs quer os dividendozinhos, então a galera não vende tanto assim, por isso que até que eles diminuíram. Mas aqui, a parte que pega a maioria dos investidores de FIIs é isso aqui. É a tributação de 5% em cima dos dividendos. E aí agora nós chegamos à notícia de que nós vamos ter uma alíquota fixa de 17,5% sobre os investimentos. Ah, você deve achar que é uma coisa boa, já que a gente tinha uma regressiva de 22,5% até 15%. Pô, você antes podia acabar pagando 22,5% e agora vai ser só 17,5%? Não. Porque isso aqui foi feito justamente para querer arrecadar mais. Pensa comigo, o governo está querendo arrecadar mais. E aí você vai ver aqui, segundo o Haddad, o patamar de 17,5% já é a média. E aí eu te pergunto, se já é a média que o governo está arrecadando é 17,5%, por que você vai querer botar já de fato 17,5%? Para e pensa um pouquinho. A maioria dos títulos de renda fixa, eles são levados por muito tempo, justamente por ser um setor que tem uma certa segurança a mais do que a renda variável. Então, a maioria dos títulos de renda fixa, a maioria dos investidores de renda fixa seguram títulos por mais de 2 anos. E aí nós pagávamos essa alíquotazinha aqui de 15%. A maioria das pessoas não segura no curto prazo renda fixa. Ela vai fazer isso geralmente mais com renda variável, com algumas outras que pode ter uma variação de preço rápida no curto prazo. Renda fixa não. O pessoal sempre foi onde segurar mais por mais tempo. E a maioria das pessoas assim com mais dinheiro e mais entusiastas assim de investimento seguram renda fixa por mais tempo. Se você fizer uma média, é essa. Então, quando você põe uma alíquota de 17,5%, você está simplesmente conseguindo cobrar dessa galera aqui que gosta de segurar investimentos de longo prazo, você dá um ganho de 2,5% para o Estado em termos de arrecadação.
E é o que você vai acabar pagando aqui. Gente, renda fixa, a maioria das pessoas investe a longo prazo. Não é isso aqui de 22,5, até existe, até deve ter um pessoal que faz isso. Mas a grande maioria, principalmente investidores de longo prazo, é isso aqui, ó. Vai ter esse aumento aqui em cima da carga tributária. Isso aqui simplesmente é uma mensagem do governo falando: não invista no nosso país por muito tempo. E fique aqui por pouquinho tempo, entendeu? Eles querem impulsionar mais o curto prazo do que o longo. Porque o longo prazo, você simplesmente prejudicou todos os investidores que acreditam que vão investir no país, no próprio Tesouro Direto. Você vai ter uma taxa de 2,5 a mais. Dá vontade de botar dinheiro? Não dá, cara. E aí vem a notícia justamente do que eu acabei de falar. A alíquota de 17,5 pode aquecer emissões e empurrar investidores para curto prazo. Claro, você agora vai ter 2,5% a mais para investimento de longo prazo. E a maioria dos investidores de renda fixa são longo prazo. Então você simplesmente está empurrando todo mundo por curto prazo. Isso se a revolta não for tão grande e você querer simplesmente tirar seu dinheiro do país e investir em outro local. Porque você pode muito bem fazer isso hoje em dia. Você tem uma facilidade muito grande de investir no exterior. Agora, não tem mais por que eu ficar preso aqui só no Brasil e estou sofrendo essa taxação absurda. Eu posso simplesmente ir para outro local. Eu posso acabar pagando uma alíquota de 17,5% ainda, mas eu não estou mais exposto ao risco Brasil, porque agora saiu essas notícias, a bolsa também despenca. E aí, para mim, vem a notícia que eu ri. Eu sinceramente, eu ri quando eu li isso, quando eu vi os posicionamentos do governo. Então eu quis deixar ela até o final para a gente entrar mais a fundo, ó, que é o IR sobre criptoativos, que era escalonado de 15 a 22,5, assim como outros investimentos, e que tinha isenção para valores ganhos abaixo de menos de 35 mil por mês. E agora todos os tipos de ativos desse investimento pagarão 17,5% sobre o ganho de capital e perde a isenção para quem tem menos de 35 mil. Só que o governo também está querendo taxar até autocustódia. O problema é que o governo não tem, nossa, cara, isso é uma incompetência tão grande. O governo não tem a mínima noção de como funciona a autocustódia. Ele não entende que a pessoa pode comprar cripto direto, por exemplo, na blockchain. E ele não tem como ter acesso a isso. Não é imposto retido na fonte, entendeu? Porque ele não tem como reter um imposto na fonte na blockchain, porque a blockchain não é de ninguém, é descentralizada. Se você usar mecanismos e corretoras descentralizadas, ou ter corretoras que não tenham o KYC, na verdade, que é o Know Your Customer, que é justamente para você não ter um vínculo de identidade à corretora. A corretora não precisa de seus documentos pessoais para você abrir uma conta nela. Não tem como o governo saber esse tipo de coisa. E muita gente compra assim. Óbvio que tem alguns que usam corretoras nacionais e até algumas outras corretoras que ainda têm uma certa ligação com o governo. Agora, cara, cripto é um negócio que foi feito para não se ligar ao governo, não se ligar a nenhuma instituição nem nada. A galera que não quer pagar imposto, se quiser ou esquecer, né, ela não vai pagar. Então, quando você fala, vou tributar a autocustódia, eu comecei a rir, porque eu falo, pô, vai fazer como? Vai descobrir que as pessoas têm cripto, se elas não quiserem. Vai sair entrando em todas as casas, o leão vai entrar e falar, me passa seus pendrives aí pra saber? Pô, não tem como, cara. Esse governo não tá nem um pouco preparado para lidar com uma coisa como criptoativos. Ele acha que é uma bagunça, mas é nesse ponto que chegou a economia brasileira. Simplesmente é um grande desincentivo a você investir nesse país. Dá vontade de você simplesmente pegar o seu dinheiro suado que você trabalhou pra caraca pra conseguir, pra você ser chamado de morador de cobertura, sendo que muitas das pessoas que investem nesse país não moram numa cobertura, estão querendo apenas sair do próprio sistema de aposentadoria do governo, que é o INSS, porque não dá mais para confiar nisso. E aí a classe média, às vezes até a classe mais baixa, que conseguiu juntar um dinheirinho, tá começando a investir, mesmo que pouquinho em pouquinho, pensando no futuro, ela agora é prejudicada por causa disso aqui. Quer que a gente faça o quê? Que a gente vai depender do INSS para você também poder roubar o INSS? O que a gente vai fazer? Essa é uma grande mensagem do governo. Não invista aqui. Aqui nós só queremos o seu dinheiro e nada mais. Então, infelizmente, terminamos o vídeo nesse climão aí, pessoal.
Se você gostou do vídeo, deixa um like aí para você dar essa ajuda aqui pro canal. Se inscreve no canal se você não conhecia, está conhecendo agora. E eu vou deixando vocês aí com meu muito obrigado pela atenção de vocês e desejando boa sorte nos investimentos de vocês agora com essa alíquota aí, toda essa taxação que tá rolando. Eu vejo vocês no próximo vídeo, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima.